Quando eles perguntaram pro pai rico qual era o jogo dos ricos, ele falou: ricos compram ativos, pobres e classe média compram passivo. O que é um ativo? Ele falou: ativo é o que isso. bota dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira. Ele falou: é isso. E as crianças falaram pra ele, falou: caramba, é só isso? Por que as pessoas não fazem isso? Ele falou: porque elas confundem as coisas. Às vezes, a diferença entre um passivo e um ativo é só o seu... São 3 do livro. Cuide do seu negócio. Os ricos se concentram na coluna de ativos, enquanto todos os outros focam nas suas demonstrações financeiras. É isso, Lissé. Talvez essa seja a lição mais importante em termos práticos do livro. O que ele está falando aqui é o seguinte: ele até dá exemplos, né? Eu acho que o mérito desse livro é que ele simplifica pra caramba as coisas, como se realmente estivesse falando com uma criança. E em termos financeiros, muitas pessoas são quase similares à criança, porque nunca tiveram uma instrução sobre isso. Uhum. Então, o que ele fala é que ele divide, ele faz 2 desenhos, onde ele bota lá uma parte de demonstração financeira e uma outra de ativos e passivos. Ele até mostra como é que funciona a vida das pessoas, do pobre, da classe média e do rico. Ele fala o seguinte: o pobre, ele tem a renda que vem do trabalho dele, então entra lá a renda, ele tem despesas e acabou. E às vezes as despesas são até superiores ao que ele tem de renda. Aí na parte do patrimônio é 0 ativos e ainda começa a ter passivo com dívida. Aí ele fala da classe média. Ele fala que a classe média tem lá a sua renda, que é maior do que as despesas. Então, geralmente, o que a classe média faz? Aquele dinheiro que sobra, ao invés de investir, eles consomem. Eles querem o carro, aí se eles compram um carro, eles querem um carro mais caro. E ele Aumenta tem o uma frase boa aqui sobre isso. Ó. Os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho de uma vida toda feita para outras pessoas. Então, compra o carro para impressionar o amiguinho. Não, né? e além disso, ele também fala o seguinte, que cuidar do seu negócio aqui não significa você abrir um negócio. O que ele fala é, a sua profissão não é o seu negócio. O seu negócio tem que ser acumular ativos. Esse é o negócio de toda pessoa. Muito bom isso. Ele fala que a classe média, quando sobra dinheiro, compra um passivo. E aí esse passivo vai tirar mais dinheiro do bolso deles. Então o fluxo deles é renda, compra um passivo, o passivo aumenta a despesa, daqui a pouco as despesas estão tão grandes que quando a renda baixa o cara entra em dívida, não constrói patrimônio. Eu acho que o principal insight que eu tive desse livro é entender que patrimônio pode ser ativo ou passivo. O primo até postou esses dias, que alguém perguntou sobre ter carro ou sobre ter casa. É o mesmo item, né? É o mesmo patrimônio, porque coisa. estão sobre, tá sob sua jurisdição, digamos assim, mas você pode usar o carro para trabalhar ou não, ou só para curtir. Você pode usar o imóvel para alugar ou Sim, para exatamente. usar. Então, o principal ensinamento que eu tive com esse livro quando eu era bem novo foi entender que patrimônio ele pode ser ativo ou passivo, né? Não, e tem uma coisa muito interessante disso também. Entendi. Porque se você pegar a definição contábil, né, é muito mais complicado. Pô, você tem lá ativos intangíveis, tangíveis, aí você tem que o negócio é passivo, circulante, é um monte de definição complicada. Quando eles perguntaram pro pai rico qual era o jogo dos ricos, ele falou: ricos compram ativos, pobres e classe média compram passivos. Achando que é um que são ativos. Achando que são ativos. O que é um ativo? Ele falou: ativo é o que isso. bota dinheiro no seu bolso, passivo é o que tira. Ele falou: é isso. E as crianças falaram pra ele, falou: caramba, é só isso? Por que as pessoas não fazem isso? Ele falou: porque elas confundem as coisas. E o rico é o quê? Ele nem bota mais fluxo de trabalho, ele bota só, tem um monte de ativo, até tem passivo, mas tem um monte de ativos, os ativos geram renda e com essa renda você paga as despesas. Ele fala que é isso. Mas tem uma sacada, talvez até mais complexa, que é o seguinte: às vezes, a diferença entre um passivo e um ativo é só uma, é só o seu conhecimento. Porque, por exemplo, quando você pega um imóvel, você financia ou você paga alguma coisa, você tem um custo. Então, na lógica, é um passivo. Mas, dependendo de como você fizer isso, ele é um ativo para você. Né? Então, assim, uma conta que eu vejo as pessoas fazendo lá fora e o brasileiro não faz é o ROI, que é o Return on Equity de um patrimônio, né? de um ativo imobiliário. Porque a fórmula de um patrimônio, do ROI, aliás, é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Patrimônio líquido é ativo menos passivo. Então, se você tem um imóvel e você comprou um imóvel de 1 milhão, mas você já quitou uma parte e você deve, por exemplo, 800 mil, então você tem um patrimônio líquido de 200 mil reais. Então você vai pegar o seu lucro líquido aqui em cima, que é o quanto você recebe de aluguel, menos o que você paga de financiamento. Esse valor, muitas vezes, vai te dar um ROI que você não encontra em nenhum outro investimento. Sim. Até o momento em que o seu patrimônio líquido começa a ficar muito grande, o seu ROI diminui, e aí o que você tem que fazer para manter um ROI alto? Abrir um outro financiamento imobiliário. Então existe um sweet spot aqui,
onde isso daqui deixa de ser um passivo e vira um ativo, e onde O você sweet tem um ROI spot muito é uma alto. linha tênue, aquele só que você... Só que impressionar. Impressionar. Né? Então, cara, é por isso que eu tô falando que às vezes pô, a diferença entre o negócio ser passivo e ativo é só você saber o que você tá fazendo, cara. Não, É só dá- você dá- comprar dá um pra carro dar e virar Uber. Exatamente. Esse seria o exemplo Não, mas que que eu aí ia você dar. tá empregando o seu trabalho, é diferente. Aham, seu tempo, né? Exato. Ele fala, exatamente, ele fala que o que são ativos na opinião dele. Ele faz uma listinha ali do que são ativos. Coloca ações, coloca imóveis e coloca negócios que não dependam da presença dele. Porque se depender da presença dele, aí não é negócio, é uma profissão. Então isso do Uber é, por exemplo, você comprar carros, o que inicialmente a visão poderia ser, embora contábil, né, na visão contábil seja um ativo imobilizado por uma empresa, na visão dele aqui, ó, o seu carro é um passivo. Mas se você compra carros para botar pessoas para dirigirem para você, aí vira um ativo da sua empresa. Aham. Seria a visão dele. Ele fala, essa parte de ativos, eu acho interessante ele falar que ativos trabalham 24 horas por dia. Então, a gente que investe fora, a gente que diversifica nossos investimentos, enquanto eu tô, sei lá, trabalhando aqui, suponhamos, aqui eu tô só tomando uísque falando groselha, mas suponhamos que eu estivesse trabalhando. Quantas horas eu consigo trabalhar por dia? Sei lá, de 12 a 15, vai. Suponhamos que Quando muito, né? De maneira sustentável, você não me 15 conhece. vai demorar, sabe? Vai ser alguns anos me só. conhece. Mas quando você troca a sua grana por pessoas que estão trabalhando por você, você consegue de fato fazer sua grana trabalhar 24 horas por dia. Porque o primo, por exemplo, investe em BDRs. Eu investo em BDR pra cacete, já cheguei meio a meio em Caraca. BDR. Então, tem gente que prefere investir lá fora, tipo o Perini, compra estoques. Então, perceba que enquanto você está dormindo, as pessoas estão trabalhando para você. Isso é maravilhoso, né? É verdade. É verdade. Eu acho que talvez se eu fosse atualizar o conceito do livro, seria... Nossa, tá usado ele, né? Tô ousado, né? Seria você buscar ativos convexos. Eu só adicionaria isso. É a única coisa que eu adicionaria. Porque, assim, eu acho que o jogo, o segredo... Explica pra gente eu o ia que seria perguntar. a convexidade, Thiago, por favor. É porque o segredo do dinheiro, pra mim, é só um. É você dominar o tempo. Né? E quando você entende que o tempo ele é a chave, quando você entende que o tempo ele é uma medida, uma métrica talvez até melhor do que o dinheiro, né? Uma vez que, por mais que a gente tenha mudado ao longo da nossa história várias métricas, né, de se mensurar a riqueza, já foi soja, já foi sal, já foi sei lá o quê, o tempo sempre foi uma métrica que até hoje continua e ele é tão escasso como nunca. Né? Mas a gente tem um limite, a gente tem 24 horas por dia, então isso é um grande problema. Por isso que eu não acho que a gente tem que buscar só ativos, temos que buscar ativos que eles possam romper a barreira do tempo. Ou seja, que eles possam trabalhar mais do que 24 horas por dia pra gente. E a gente só encontra isso em ativos convexos, né? Então, por exemplo, se eu vou num primeiro encontro, Danado. cara, Me chama. o que pode acontecer? Não sei, me chama. Imagina, a gente vai num primeiro encontro, pode acontecer muita coisa. Sim. Pode não acontecer nada, ou você pode conhecer a mulher da sua vida. Sim. Né? Então, assim, isso é um momento convexo na sua vida. Então, quando você compra uma ação, cara, isso é convexo. Né? Você pode ter um investimento que vai se multiplicar infinitamente. Né? Agora, Você quando tem uma simetria convidativa, né? Exato. Não existe preço negativo, mas você pode multiplicar a sua grana. Exatamente. Eu acho que assim, quanto mais convexo dependendo do time, por exemplo, você pega um mercado numa crise muito grande, o mercado em si ele é convexo. Mas quando você tem uma crise muito grande, você tem uma assimetria muito mais forte do que você tinha antes. Mas a convexidade continua. Então, assim, eu acho que as decisões convexas seria a única coisa que eu adicionaria nesse livro. Eu tenho certeza que o Kiyosaki ia achar um termo muito mais for kids aqui do que a convexidade, cara. E eu acho que aí é onde está o talento